Salve, salve! Muito good morning! Morning, povo! Rapaz, nós estamos aqui na primeira série Topzera, tudo bom? Jovem Gabriel André. My name is Laudo Natel e I'm here com você para falarmos um pouco sobre esse idioma maravilhoso, English Language, de uma forma bem descontraída, leve. E para a aula de hoje, eu trouxe informações sobre texto e o vamos praticar. Não sai daí, pega o caderno, pega a caneta, vamos anotar aí muitas informações, vamos rememorar, relembrar algumas habilidades, tá? E eu conto com você. Como é que tá aí o pessoal maravilhoso lá de Eliseu Martins, pessoal lá de Esperantina, Uruçuí? Deixei de falar alguém aí? Você que nos acompanha no chat aqui do YouTube, você que está no chat, né? Das escolas que tem o kit aí do canal Educação, é sempre muito bom tê-los conosco. Um abraço aí aos nossos coordenadores, meu diretor, a todos da Secretaria de Educação e os meus amigos professores e professoras. Vamos trabalhar? Vamos lá. Gente, nós vimos uma série de estratégias e essas estratégias, elas são aí a parte de... É aquela instrução que nós temos assim, eu vou praticar o texto sabendo que o texto ele se apresenta em gênero textual e tipo textual e que tem características e que podem me propiciar uma vantagem em entender e marcar corretamente, mesmo não sendo um vocábulo, o teu vocabulário não sendo tão bom, né? É a primeira coisa que a gente tem que raciocinar, né? Sabermos o porquê estudar essas estratégias, lembrar dos textos, como é que eles apresentam, quais são os gêneros textuais e quais, né, os tipos textuais que mais aparecem nos vestibulares, nas nossas questões de prova, tá? Como é que se apresenta as questões discursivas, que são aquelas que você tem que responder. É uma marca, né, muito bacana dessa nova visão, né, mais recente da educação brasileira. Então, isso vai permitir que discutamos as responsabilidades e consequências éticas do uso de certas ferramentas digitais, né? Usar essas ferramentas de modo a propiciar um maior entendimento, né, uma maior qualidade do refino das nossas pesquisas. Então, eu vi com vocês, na semana anterior, a estruturação de textos que trazem consigo uma carga informativa. Então, o texto informativo, ele tem essas estruturações que nós temos aqui, ó. Ele vai fazer uma breve, né, linha introdutória, tá? Depois nós vamos ter dos fatos e aí a conclusão. Então, é por isso que a grande maioria dos alunos gostam muito de trabalhar com os textos chamados textos informativos, né? Ele diz aqui que na parte introdutória eu tenho que escrever um tópico, né, para que possa fazer a introdução do meu parágrafo. Lá dos facts, né, escreva os detalhes, né, sobre o tópico numa sequência lógica, né? It is important, ele é importante, né, incluir uma linguagem, né, um tipo específico. Por quê? Porque o texto informativo, ele tem essa preocupação de usar uma linguagem clara, concisa, enxuta, livre de sentimentos e de emoções, livre de palavras que têm duplo sentido, de figuras de linguagem. Então, a maioria dos alunos sempre dizem, professor, eu super amo textos com essa visão, né, de trazer uma informação. Qual é a parte boa? Em nossas provas, os textos informativos estão em alta, né? É muito comum você encontrar em uma prova de língua estrangeira textos informativos, né? Conclusão, nós vamos escrever sentença, né,
para concluir, fazendo um somatório do parágrafo e do link, né? Linkando com o outro, fazendo aí uma finalização reflexiva, né? Trazendo aí para nós a informação de uma forma bem resumida. Então, essa é a predisposição de um texto com essas características. Se nós analisarmos aqui, os textos na qualidade multimodais, os textos imagéticos, né? Os textos que trazem essa informação, são textos que eles nos ajudam, né? Pessoal de Esperantina, de Eliseu Martins, pessoal lá de São Gonçalo, 4, né? Pessoal aí de Uruçuí, você que nos acompanha pelo chat aberto aí do YouTube, tá? Então, ó, o meu inglês não é muito bom, professor, mas eu estou observando que o texto está falando sobre tartaruga, né? O texto, ele apresenta aí uma tartaruguinha. A ideia agora é o seguinte, saber o que se fala sobre a tartaruguinha, tá? Vocês viram que lá na estruturação, a parte introdutória, eu já tenho que chamar a tua atenção de uma maneira cronológica para, obviamente, prender a atenção daquele público que se propõe, né, a informar. Aí você já consegue visualizar que aqui nós temos as tartarugas e nós vimos que o texto, com certeza, ele vai procurar me trazer informação sobre essa questão da reprodução. Então, a maioria das turtles, né, das tartarugas, elas se reproduzem durante warmest months, né, os meses mais quentes. Aí eu vou chamar a atenção para esse item aqui. Eu iniciei com um artigo definido e tenho aqui o meu adjetivo e tenho esse EST, tá? Essa informação aí, ela me traz uma estruturação chamada de superlativo, tá? O superlativo, ele tem a estruturação de artigo, mais um adjetivo. Esse adjetivo é um adjetivo curto, que é aquele que vai até 2 sílabas, mais o EST, tá? E se o adjetivo for um adjetivo longo, então você vai colocar esse rapazinho aqui, ó, mais most, mais o adjetivo longo, que é aquele adjetivo com mais de 2 sílabas, ou uma terminação específica, tá? Então, nós temos aqui que os meses mais quentes do ano. E aí ele chama a atenção que as fêmeas, né, elas vão até a areia da praia depositar ali os seus ovos, tá? Aí ela deixa os ovos ali na qualidade de espera e quando ocasiona esses ovos, né, chocarem, né, o que acontece? Eclodirem, você tem as baby turtles, as tartaruguinhas, que elas scramble, ou elas vão se rastejando até a água, né? Elas sorrateiramente correm para a água, né? De uma maneira que tem que ser rápida para evitar serem devoradas pelos seus predadores. E aí ele finaliza. Ele diz que a maioria das tartaruguinhas, elas vão perecer no seu primeiro ano de vida. A grande parte das tartarugas não conseguem êxito, né? Elas não chegam à vida adulta. Já nos seus primeiros momentos, muitas aí perecem, né? Causas naturais, né? Os próprios predadores, certo? E assim sucessivamente. Vamos aqui ver o que é que eu ainda tenho por interpelar. Olha como nós ficamos tranquilos, ó.
O tópico primeiro, ele traz uma informação que vai ter que prender a atenção nossa, ó, do leitor, que eu já sei que é a reprodução e o período que acontece. Para dar mais corpo a essas informações, eu tenho aqui, ó, o conteúdo de uma forma mais densa, direta, tá? E trazendo aí mais dados e numa sequência lógica de acontecimento. E por fim, eu faço, né, uma conclusão unindo esta questão da reprodução, do acontecimento, né, de quando as jovens tartarugas saem dos ovos e que, infelizmente, traz um dado que a grande maioria não consegue chegar à vida adulta. Por isso que o texto informativo, ele tem esse atrativo. Além do mais, gente, ela apresenta aí palavras que têm uma grafia semelhante com o português e o mesmo significado. Gente, como é que é o nome dessas palavras que têm uma grafia semelhante ao português e o mesmo significado? Eu estou chamando aí palavras transparentes, palavras cognatas, tá? Essas palavras transparentes, cognatas, elas são muito amigas nossas. E aí você consegue observar que quando elas estão presentes, né, no texto, elas são facilitadoras, elas me dão, exatamente, Gabriel, elas me dão aí subsídio para trabalhar o texto de uma maneira mais rápida, tá? Então, descrever o conteúdo usando um vocabulário mais técnico, né? Palavras que vão me ajudar. Olha, aqui nós temos, por exemplo, uma, nós temos duas, e nós temos aqui o perecer, morrer, né? Olha aí. Isso aí para centrar a nossa atenção para as questões inerentes à reprodução e, posteriormente, o que é que acontece no primeiro ano de vida dessas jovens tartarugas, tá? Não é legal? Então, tipo textual, eu posso dizer o que é um tipo textual, né? Então, você pode agora botar assim na sua mente, crava aí essa informação. O tipo textual é a parte mais densa, né? É a parte densa, o que está ali escrito no texto, tá? E aí eu consigo caracterizá-lo de uma maneira tal que fica compreensível para que aquele texto, tá, daquela maneira, dentro daquele layout, dentro daquela silhueta do texto, que é o gênero textual. É por assim dizer que você consegue visualizar, por exemplo, um gênero receita para atender uma determinada necessidade comunicativa e um tipo textual injuntivo, porque eu preciso daquela parte densa que está dentro desse gênero textual para atender uma demanda específica. O texto de injunção, injuntivo, ele tem como característica trazer uma orientação. Ele é um texto norteador. Então eu pego a minha necessidade comunicativa de fazer um bolo, vou atrás de uma receita de culinária, pois dentro da receita culinária vai me trazer um texto de injunção, onde ele vai me orientar, ele vai me dar o passo a passo, não é? Ele vai me dizer o que fazer para eu lograr êxito, para eu conseguir fazer este bolo. Então eu posso dizer que é importante considerar seu contexto, função e finalidade, pois gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de um bolo, olha aqui, ó, apresenta a lista de ingredientes necessários. Quando eu te dou a lista de ingredientes necessários, eu estou falando de um texto o quê? Descritivo. Tá? Exatamente, Gabriel. Então, quando eu digo para você o modo de como preparar
esses ingredientes numa sequência lógica, dispositivando para você o passo a passo, de modo que, se você chegar a concluir isso tudo de maneira satisfatória, vai trazer para você o resultado bacana, aí eu estou falando do texto injuntivo, rico em modo imperativo. Então, nós vimos aqui, ó, a composição do gênero textual receita. Ele apresentou o texto descritivo e o texto injuntivo dentro desse gênero textual. São exemplos, vamos lá. Notícia, publicidade, receita culinária, menu de restaurante, bilhete, blog, charge, e-mail, cartaz, cartoon, convite, carta, lista de supermercado. Então, tudo isso aqui você está flutuando aqui nessa imensidão de gêneros textuais, tipos textuais. Quer dizer que dentro da notícia tem um tipo textual. Dentro da publicidade tem um tipo textual. Dentro da receita tem tipos textuais. E assim sucessivamente. Essa composição é que faz com que nós escolhemos, mesmo que involuntariamente, o texto que para aquela situação vai atender a minha necessidade. É por isso que os gêneros textuais são enormes. Já o tipo textual eu posso contar nos dedos das mãos. Certo? Então, olhando por essas características, você consegue potencializar o seu acerto. Certinho? Então, esses meninos aqui, você vai conseguir notar que alguns fazem parte dessa composição, por um exemplo, de textos multimodais, de textos imagéticos, de textos semióticos. Né? Você consegue visualizar a presença, sabe do quê? De uma situação notícia. Eu sei que dentro da notícia eu posso encontrar tipos textuais que vão me auxiliar a entender. Aí eu posso fazer uma leitura mais crítica. Eu posso, dentro dessa notícia, ter o texto que vai me trazer a qualidade informativa. Eu já sei. Né? A parte introdutória, o desenvolvimento, a parte conclusão. Normalmente ele vai te perguntar qual é o teor dessa notícia. Né? A notícia, ela é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal, olha aqui, ó, informar. Para tanto, trata-se de texto, olha, informativo. Vimos ou não vimos a composição dos textos informativos? Né? Geralmente tem teor opinativo. Além disso, gente, apresenta um acontecimento real, cuja linguagem clara e formal. Tá? Por isso, é comum você observar a estruturação chamada de voz passiva. Ela traz um ponto neutro na análise da ação que foi praticada e não o praticante da ação. Lá na passiva, você às vezes se depara com um agente da passiva, tá? Mas o foco é daquela ação que foi praticada. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual. Então eu posso dizer que a notícia, ela é um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Aí você tem jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias elas possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, obviamente, tempo, onde aconteceu, espaço, quando aconteceu, né? Quando aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu, os personagens envolvidos. É por isso que você tem essa historinha,
né? E ela consegue prender a nossa atenção, tá? Gabriel colocou aí texto informativo, é gênero, notícia, muito, cai demais, né, André? Muito mesmo. Bom dia, José William, tudo bom, querido? Muito bem. Então, gente, até aqui nessa parte, você percebeu a quantidade de informações legais que você tem no uso desse gênero textual. A gente se depara com ele todo santo dia. Muito provavelmente, ainda hoje, você vai se deparar com ele, tá? Isso é importante você trazer. Então, as principais características do gênero textual notícia, né, são elas. Vamos lá. Texto de cunho informativo. Olha aí, André. Informativo. Tá? Descritivo ou narrativo. Relativamente curto. Afinal de contas, ninguém vai querer ler uma notícia se ela for de 3, 5, 10 páginas. Né? Você tem que estar curioso. Veiculado nos meios de comunicação. É informar. Linguagem formal, clara e objetiva. Normalmente ela vem com título principal e auxiliar. Texto em terceira pessoa, impessoalidade, né? Discurso indireto, tá? Fatos reais, atuais e cotidianos. E ele vai te perguntar sobre essas circunstâncias. Certinho? Bora praticar? Vamos lá. Tem título? Eu posso checar esse texto? Qual é a ideia que esse texto apresenta? Aí ele vai ver aqui a circunstância entre os alunos. Vamos lá. O aluno bem informado, ele diz, rapaz, isso aqui, um texto do dia 28 de abril, ele faz a observação de que o Elon Musk, ele compra o Twitter por 44 bi de dólares. Olha aí, é o título. Eu já sei, pelo título, pelos jornais que eu li ou assisti sobre esse acontecimento. Eu já sei também que é um texto que não vai apresentar um tamanho muito exagerado. Eu sei que ele pode ser checado, e aí eu vou lá na fonte, para eu ter uma noção de onde isso foi extraído. Eu sei que esse texto é um texto que ele é impresso ou ele é digital, gente? Impresso ou digital? Ele é impresso ou digital? Olha aí a checagem dele, de onde esse texto foi extraído. Olha aqui o gênero, tá? Olha o gênero. E olha o setor que eu consigo encontrar de negócios. Então, eu tenho uma notícia sobre negócios extraído de um importante veículo de comunicação na modalidade digital. Isso tudo aqui na informaçãozinha da fonte, né? Da fonte, digital, ó. www.bbc.com, né? bbc.com, certinho? Outro detalhe legal que eu consigo já de antemão ter é uma forma clara de me comunicar com o público. Com isso, ele vai trazer vocabulários de fácil acesso, sem falar na parte que eu já tenho o hábito de ver palavras desse dia a dia. Tá? Você consegue tranquilamente passear pelo texto e verificar palavras assim do nosso dia a dia. Tá? Porcento, Twitter, bilhões, Twitter, valor, tá? Companhia. Ele colocou aqui, os diretores rejeitaram. Entretanto, o conectivo. Abriu, tá? Publicamente aceitaram. Número 7. 7 aqui todo mundo, né? Lista, né?
dos mais seguidos, pessoas mais seguidas do Twitter. Ele tem 84 milhões de seguidores. Olha aí, ó, formador dos Estados Unidos, presidente, né, ó, Barack Obama, na lista com 131 milhões de seguidores, Twitter. Ele é cofundador, tá? Ó, palavra happy, todo mundo vê isso aqui, Mr. Twitters, novo. Palavra aqui, ó, dono, proprietário. Ele diz, I trust his mission, né? Eu confio na sua missão. Olha aí o tanto de palavras. E isso eu não estou marcando nem as palavras. Exatamente, Gabriel, digital. Isso eu não estou marcando nem as palavras de livre acesso, que a todo instante nós nos deparamos, né? Nos deparamos com ela. Aí ele diz, ó, vamos lá. Free speech, discurso, né? Fala nos maiores objetivos, tá? Remover, ó, os robôs, Twitter, ó, fake, todo mundo hoje, muitos, ó, spam, bots, né? Usado, tá? Twitter falso, informação, votar, eleições, ó, conspirar, conspiração, né? Theories, teorias, imigração, social, apresentar novos produtos, companhia, potencial, perguntas, questões, né? President Donald Trump, conhecidíssimo, né? Plataforma, banido, ó, banido em janeiro de 2021, tá? Direitos humanos, ó, grupos dos direitos humanos. Pronto. Então você tem um conhecimento de base, você tem um conhecimento do que é divulgado nas redes sociais, nos jornais, impresso e digital. Aí nós vamos agora verificar o que é que a questão quer que eu depreenda desse texto. Aí ela diz o seguinte, verifique verdadeiro ou falso, né, true ou false, né, nos itens que nós temos aqui, e ele pede para você de acordo com o texto. Tá? Nesses 7 itens. Elon Musk is the second richest person in the world. Será que ele é o segundo mais rico? Ele é o segundo mais rico no mundo? Elon Musk comprou 91% do Twitter no dia 4 de abril. Vamos procurar logo esses dois, tá? Se é cronológico, tem que estar logo nas primeiras partes. Olha só. Uma das pessoas mais ricas do mundo, Elon Musk, né? Ele comprou, né, o Twitter. Ele comprou a companhia por 44 bilhões. No dia 4 de abril, ele comprou 9,1% do Twitter por 2,64 bilhões. Aqui nós já temos como verificar essas informações. Mas nós ainda não temos se ele é o primeiro, o segundo. Diz apenas ali que é uma das pessoas mais ricas do mundo.
Fazendo uma leitura tipo Z, eu vou verificar se eu consigo identificar aqui qual é o posicionamento nesse ranqueamento. Então, ó, então você vai lá, must, then follow, up, tá, ó. Tem que ter a palavra richest. Ó, richest people he has. Só fala, nessa última parte, só fala dos seus seguidores, né? Vamos ver aqui. Ele diz que quer abrir o Twitter. Biggest, mas não fala que é um dos mais. Tá? E aí? Nós já temos como definição. André lá dizendo também que a primeira já é segunda pessoa mais rica do mundo. Muito bem. Bacana. Qual é a outra informação? Vamos lá. 91%, né? Ele diz lá. Elon Musk, ele é, ó, 7º mais seguido no Twitter. Então, lá na primeira parte diz que ele, o ranqueamento dele, né? Tá vendo? Aqui, ó, nessa partezinha aqui que eu vou grafar de verde, ó. Aqui, ó. Beleza. Bom dia, Denovan. Muito bom dia. Aqui na letra D, fala que o chefe, né, do Twitter, será que ele não está contente, né? Não está contente com o Mr. Musk? Vamos lá ver. Ele diz aqui nessa parte, ó. Ele diz que a companhia tem um tremendo potencial, né? E a parte final, né? Ele diz que o senhor Musk. Muito bem, voltando lá na outra. Nessa partezinha aqui final, ó. O cofundador do Twitter, o Jack Dorsey, disse estar, ó, muito feliz que o Musk, ó, com o novo proprietário. Ele disse, eu confio na missão dele. Então, já podemos verificar que na questão aqui ele apresenta uma falha, né? Ele fala unhappy. Esse prefixo UN, gente, ele quer dizer que não, tá? Não, esse UN quer dizer não, tem que tomar cuidado. Nessa letra E, fica tranquilo que você vai atrás do verbo querer e vai atrás do verbo, você vai verificar aqui o spam bots, né? From Twitter. Será que ele quer, de fato, né? Get rid of. Get rid of. Onde é que tem essa palavra spam? Eu consigo ver aqui, ó. Um dos seus maiores desafios, ó, remover, tá? Tem aí, ó. Do not spread. Ó, tá falando aí que esses robôs, eles não disseminam conspirações, né, teorias da conspiração. Também tá fácil de localizar, porque são cognatas, ó. Vamos verificar se eles fazem isso ou se eles não fazem. Ele está falando aqui, ó, informação para as pessoas votarem nas eleições. Aí, ó, they are also used, eles também foram utilizados para disseminar teorias da conspiração. Olha aí, ó, sobre as vacinas, né? Sobre a produção das vacinas. E aqui ele diz que não, ó. Tá errado isso aqui. O Donald Trump can continue, né? Tá falando aqui que será que o Musk, ele disse isso, ó, que o Donald Trump, ele pode continuar na plataforma, porque ele foi banido, né? Eu vou atrás do nome Donald Trump, aqui nessa parte aqui. Ó, presidente Donald Trump, back, voltar à plataforma, né? Aí. Pronto, a parte boa é que é um texto
extremamente acessível para você, mesmo não traduzindo todo, você vai atrás das palavras-chave, você consegue identificar tranquilamente. Então, falso na primeira, porque ele não diz qual é o ranqueamento dele, né? Ele diz apenas que é uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Ele não fala que comprou 91%, né? Lá você viu 9,1%. Ele tem a sétima, né? A sétima maior. Tá tranquilo de você achar. O cofundador é feliz, não é infeliz. Ele quer, de fato, remover, tá? Remover. Ó, to get, rid of, é a mesma coisa de ele quer remover, quer tirar, né? Nós vimos aí que tem um erro, porque de fato eles fizeram foi o inverso, eles disseminaram e, né, eles disseram que podem continuar na plataforma nessa parte final. Sabe o que foi que aconteceu? Essa palavra aqui, ó. Essa palavrazinha aqui quer dizer se. As pessoas estão perguntando, né, se o Musk irá permitir, né, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volte para a plataforma. Ele foi banido em janeiro de 2021, tá? Perceba que ele em nenhum momento falou que o Trump volte. Tá bom? Tá aí, ó. Ele só disse isso, que é uma das perguntas que as pessoas estão fazendo. É se o Musk vai permitir que o presidente Donald Trump ele volte back, né, ele volte para a plataforma. Ele foi banido no ano de 2021. Então, por isso que nós temos uma incongruência de informação. Então, tá aí, sequência checada. Então, o texto informativo ele tem essa qualidade, né, para nós trabalharmos. Vamos lá, tem título? Tem. Olha aqui, ó. Fatos, vírus, ebola, causa, sério. Olha o tanto de palavras boas, ó. Fatal, né? Simultaneamente, apareceu, vírus, ebola, ó, não tratado. Lembram que eu disse isso aqui, ó? Prefixo que dá ideia negativa. Não tratado. Ele fala que esse surto, tivemos aí uma aparição lá no Sudão, Iambuco, né? Que é a República Democrática do Congo, ocorreu numa vilarejo, próximo ao rio Ebola, no qual essa disease, essa doença, dá nome, ó, name, tá? Ebola virus disease, né? Ó, febre hemorrágica, fever, severa, fatal, humans, em humanos. Esse vírus é transmitido, ó, de pessoa para os animais, qualidade aí, ó, selvagens. Ele se dissemina, né, na população de humanos
na transmissão human to human transmission, na transmissão de humano para humano, aí ele vai dizer aqui, ó, que a taxa, né, de Ebola virus disease, ela causa fatalidade, né, por volta, aproximadamente 50%, né? Ele diz que o caso, as taxas, né, de fatalidade, elas variam de 25% a 90% no passado, né? Outbreaks, dos surtos. Diz que ocorreu num vilarejo remoto, na África Central, próximo às florestas, mata tropical. Olha o conectivo, porém, contudo, recente surto nessa parte da África envolveu, né, população principalmente urbana e áreas rurais. Comunidade, engajamento é a chave para o controle bem-sucedido desse surto, tá? Controlar aplicando intervenções, caso, tá? Contato, laboratório, serviço, uma mobilização social, ajuda, reidratação, sintomático, um tratamento, né? Melhora a sobrevivência, né? Tratamento licenciado para prover e neutralizar o vírus, porém imunológico, tá? E drogas terapêuticas, terapias em desenvolvimento. Licenciado, ebola e vacinas, tá? 2 candidatos em potencial para avaliação. Então eu posso checar? Posso. Tem credibilidade? Tem. Olha aqui. Essa daqui é a Organização Mundial da Saúde. Tudo isso que nós marcamos são palavras que elas vão me ajudar a compreender o texto. Perceba que nós não fizemos a tradução, usamos apenas as palavras cognatas, tá? Juntamente com aquelas outras palavras que você tem o hábito de acompanhar. E a característica do texto, elas vão te propiciar uma maior linha de raciocínio. Tá? Então aqui eu tenho fatos sobre essas questões, né? Desse surto, prestados aqui pela Organização Mundial da Saúde. Então, olhei o título, posso fazer a checagem, fui atrás das palavras cognatas, aquelas que vão me dar, dentro de um contexto, ferramentas para maior entendimento. Pronto, feito isso, vamos agora direto para a questão. A questão diz o seguinte: as palavras cognatas, elas são palavras da língua estrangeira semelhantes na escrita e no significado. Então, você grafa isso aqui, semelhantes na escrita e no significado, com outra palavra na língua portuguesa. Uma palavra cognata, também chamada de palavras transparentes, não está fácil. Ele nos deu aí uma sequência de palavras e ele espera que eu faça esse processo associativo. A única que tem aí, de letra A, B, C, D, E, a única que chega aí a esse consenso de ter uma grafia e um significado parecido com a nossa, é a letra E, professor. Perfeito, tá? Então temos outbreaks, né? Surtos, epidemias, illness, doença, undergoing, submeter-se, through, através, mas tropical é tropical.
Então, nós temos sim, né, essa palavra fazendo jus ao que foi descrito. São palavras iguais na grafia, ou semelhantes, ou quase semelhantes, mas apresentam o mesmo significado. Tá? E aí vamos agora um pouquinho mais para frente. Vamos dar uma viajada aqui. Vamos lá. O que seria o passado progressivo? Também chamado de passado contínuo. Ele vai me indicar uma ação tida como que ela estivesse acontecendo. Ela estava acontecendo em dado momento no passado. Então, eu posso dizer que ela estava, olha aqui, ela estava dançando. Ela estava dançando. Aqui eu posso dizer que nós estávamos tocando o violão, tá? O que é que essas duas estruturas têm em comum? Elas estão acompanhadas de auxiliar no passado e elas estão trazendo a presença de um verbo, tido como verbo principal, mais o ing. Essa situação, ela é chamada de passado progressivo ou passado continuous, e dentre as quais ela tem a missão de dizer que uma determinada ação, ela estava acontecendo em dado momento no passado. Se você conseguiu visualizar isso, esse é o nosso tempo, um tempo verbal muito sugestivo, né? Ele indica que uma determinada ação, ela estava acontecendo. Professor, e tem ela no presente? Tem, é chamada de presente progressivo, o present continuous, ou presente contínuo. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Essa estruturação, né, ela vai ser trabalhada com o sujeito, ele vai mudar o verbo recebendo ing. Tá? Se eu vou fazer a negativa, pode ser assim, pode ser abreviado e o verbo com ing. Se eu vou interrogar formalmente falando, auxiliar para antes do sujeito e o verbo com ing. Isso é tranquilo, né? Gabriel gostou ali do memezinho dançando, né? Então, essas estruturas, elas servem, então, somente para dizer que algo estava acontecendo. Meu povo, nessa tirinha, né, nesse desenho, nesse texto modal, eu consigo visualizar algumas dessas estruturas que nós terminamos de verificar? Eu consigo ver, né? Será que eu consigo notar essa presença? No último quadrinho, você se depara tranquilamente com a presença aqui, ó. Would you talk to me? Ó, na interrogativa, você tem a troca de lugares entre o auxiliar e o sujeito, mantendo aí o verbo com ing. Tá? Você estava falando comigo, dando aqui entender aqui um pouquinho. Vamos lá? O que aconteceu aí? Do you realize? Você entende, você percebe that most of our problems are caused by a lack of communication? Você consegue perceber que a maioria dos problemas dos nossos problemas são causados pela falta de comunicação na forma, né, interrogativa? Aí ele diz assim, did you hear
What I just said, você ouviu o que eu acabei de dizer. Aí diz assim, no, were you talking to me? Você estava falando comigo? No, you talk to me. Você estava falando comigo? Tá, então vamos lá. Essa foi uma situação aí, ó. Então nós terminamos de ver que lá no último espaçozinho temos a presença da forma interrogativa no passado progressivo, tá? Esse foi o tempo utilizado. Né? O tempo utilizado foi o passado progressivo. Então coloca aí que o tempo utilizado foi o passado progressivo. Naquele lá, ó. Tá? Passado progressivo. Nas demais situações, ela empregou o que é chamado de passado simples. E na primeira parte, ela começou utilizando um presente simples. Do you realize? Você entende? Você percebe? Tá? Ao responder a pergunta com outra, qual a intenção de Agar com Were you talking to me? Olha aí, ó. Imperativo utilizado para dar ordens ou fazer pedidos. Passado contínuo para indicar uma ação que acontecia no momento de fala no passado. Passado simples para expressar a ação no passado que já finalizou. Futuro imediato para expressar uma ação planejada para o futuro. Um verbo modal para expressar capacidade. Tá? Então, quando você se deparou com a estrutura de auxiliar mais sujeito, mais verbo, mais ing, a estruturação aí é a da letra B de bola. Passado contínuo, também chamado de passado progressivo. Certinho? Mesma estrutura. E agora? Qual foi o tempo utilizado nesse seguinte aí, né? Qual tempo verbal foi usado na fala da personagem? Bom, gente, quando ele aplicou aqui o did, ó, você já tem certeza, quando ele aplicou o did, que a ação aí é passado simples. Então, você já pode dizer, tranquilo e calmo, que aqui se trata do simple past. Tá? Se ele não te perguntar pela estrutura direta, ele vai tentar fazer com que você confunda com o presente perfeito. O presente perfeito também indica uma ação passada, só que essa ação passada, ela ainda tem importância para o presente. Não é o caso desse aqui. Você observar, ó, nós caminhamos juntos e o Adam, ele almoçou, ele comeu a sua refeição. Quando? Ontem. Então, o passado simples, ele serve para dizer que a ação iniciou e terminou completamente no passado, tá? Ou seja, você não mais tem vínculo com o presente. E é por que é importante eu ter essa visão? Porque eu tenho outras estruturas que, muito embora se referindo ao passado, elas conseguem manter uma conexão de importância, de relevância com o presente. Olha aqui a diferença. Eu quero dizer que a Marley lived in Newark. Então, ela morava ou ela morou. Dá a entender que ela não mora mais, tá? I went to the club yesterday. Ó, eu fui ao clube ontem. Então, o passado simples, ele demonstra só situações que já aconteceram e que não mais têm vínculo com o presente, tá? O passado simples, ele também pode utilizar o did na forma negativa e na interrogativa. Ele passa a ser o responsável por deixar essa frase no passado. Então, essa dali
é o passado simples, tá? Ao perguntar, did you hear what I just said? No segundo quadrinho, qual função comunicativa Helga fez uso ao empregar a estrutura verbal? Ela usou de imperativo, ela utilizou de passado contínuo, ela utilizou de passado simples, ela utilizou de futuro simples, ou ela utilizou de um modal para indicar capacidade, né? Gente, quando ela utilizou esse did para perguntar, a intenção dela era justamente, não é, deixar muito explícito, né, uma ação que já tinha finalizado, uma ação que iniciou e essa ação ela iniciou e ela terminou completamente no passado. Por isso, a resposta correta é esta letra I, letra C de carinho. Muito bem, turmitia. Eu desejo a todos os senhores e senhoras das nossas aulas de sexta-feira um bom recesso, tá? Curtam muito, com responsabilidade, lembrando que a pandemia não acabou, temos que tomar muito cuidado, tá bom? Tudo bem, Alencar? Muito bom dia, tá? E aí aproveitem, descansem. Ah, professor, eu vou estudar, eu vou dormir, eu vou passear, que vocês possam ficar na paz. E aí retornem com foco e com essa vontade, né, total para o segundo semestre. No mais, só agradecer a companhia agradabilíssima de cada um de vocês. Bye, bye. See you guys.